Obrigado a todos que estão participando hoje do seminário do nosso Lanfo Talks. Eu queria primeiramente agradecer a Sara. Vou fazer uma breve introdução aqui dela. Eu acho que muito pouco do que eu poderia falar, mas é de coração, né? Eu vejo que tem a família Sabino também está presente aqui, então podem comemorar, porque eu vou falar só coisas boas aqui da Sara. Mais ou menos, aí você me corrige, viu, Sara, se a memória não estiver boa, porque também a idade vai avançando. Mas há 5, 6 anos atrás, nós éramos um grupo pequeno de alunos que sobreviveram a uma primeira matéria, que é Métodos e Modelos Quantitativos de Decisão 1. Então, a disciplina, eu dava aula para mais ou menos 80 alunos, né, 2 turmas de 40, e aí 20, 30% conseguiu passar, e desses 20, 30% apareciam 2, 3 que ainda queriam sofrer um pouco mais. E a Sara estava nesse grupo de 2 ou 3 que queriam sofrer um pouco mais. E aí nós devemos abrir uma disciplina chamada MMQD 2, a continuação desse sofrimento. E na época ainda não estava esse boom de inteligência artificial. A gente pensou assim, bom, o que seria interessante, né, de explorar a administração que fosse legal? Vamos tentar aprender um pouco de aprendizado de máquina. E para minha surpresa, né, Peng, Sara, Mariana, Felipe, a Marina, né, se juntaram a esse grupo e a gente começou a estudar aprendizado de máquina, e aí surgiu o Lanfo. E hoje, né, o que o Lucas faz como coordenador do Lanfo, na época era a Sara. A Sara que cuidava de toda a logística e corria atrás na reitoria e fazia todo esse trabalho. E eu tinha certeza que ela ia ser bem sucedida, e estamos aí com a Sara, né, que saiu da UNB, foi consultora em alguns órgãos públicos em Brasília, depois foi para a Uber, uma grande companhia de tecnologia, depois hoje está no Facebook, e eu tenho certeza que amanhã vai estar em um lugar muito melhor ainda, né? E é porque não para, porque essa menina, ela é um foguete. Sara, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um bate-papo, então tem muita gente que está ouvindo aqui que estava na sua posição há 6 anos atrás. Estava na graduação, não sabe muito bem o que fazer. Hoje, quem coordena o Lanfo é o professor Herbert Kimura, junto com o Lucas, o João, o Peng continua ajudando, e o Alexandre. Mas nós continuamos crescendo, né? Nós temos hoje em torno de 25 a 30 membros, mais membros ouvintes. Então, aquela sementinha que você plantou há 6 anos atrás, se você olhar aí, tem 30, 40 pessoas que são frutos dessa sementinha, tá bom? Muito obrigado, Sara. O microfone é seu e pode mandar bala. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente, pela oportunidade. Muito obrigada por todas as palavras tão carinhosas. Eu me sinto realmente honrada e muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha experiência, em especial a minha experiência com o Lanfo, que eu acho que foi crucial, assim, para eu chegar onde eu cheguei, para eu aprender bastante e que eu vejo que realmente impulsionou muitos dos passos que eu queria dar. Então, a ideia hoje é justamente eu compartilhar isso com vocês, a minha experiência em tech companies, minha experiência morando agora no exterior há quase 2 anos agora, e como que o Lanfo me ajudou a chegar até aqui. Então, é mais uma conversa mesmo, então no final não é nada muito extenso que eu vou apresentar, no final com certeza a gente vai ter tempo para perguntas e para bater papo mesmo. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade, fico feliz demais de ver essas iniciativas crescendo e ver o Lanfo crescendo. Sem dúvidas, o Lanfo tem um lugar assim no meu coração. Então vamos lá. Como o professor Pedro falou um pouco, eu me formei na UNB, né, em ADM. Ali comecei em 2010, terminei em 2014. E foi na graduação que eu conheci o professor Pedro, conheci muitos dos membros do Lanfo. E foi quando eu comecei ali a desenvolver um pouco mais de pesquisa. Eu lembro que eu comecei era um PIBIC, se não me engano, com o professor Pedro também, já um pouco mais voltado para aprendizado de máquina, e desse PIBIC foi evoluindo para minha monografia, tudo nesse mesmo tema, e também evoluiu para o mestrado. De novo, o professor Pedro teve uma grande influência nessa decisão, conseguiu me convencer a fazer um mestrado, não era algo que eu pensava muito, mas foi um caminho muito bem acertado. Da minha carreira e dos passos que eu dei, dos caminhos que eu trilhei. Então, ali em 2015, 2016, eu fiz meu mestrado na UNB mesmo.
com foco em formação de portfólio, né? Por meio de SVR, Machine Learning e Deep Learning, um pouquinho ali de Deep Learning no final. E nesse meio tempo eu também fui pesquisadora e coordenadora do LAMFO. Então, eu estava ali naquele primeiro grupo, era uma logística bem diferente do que vocês têm hoje, era bem menor, mas eu acredito que tão empolgante, tão agregador quanto, se não mais agora, né? E, bom, depois que eu terminei o mestrado, eu tive um tempo ali de pesquisa mesmo, trabalhando como pesquisadora em alguns órgãos de governo, trabalhando com alguns professores, e logo depois eu entrei na Uber como gerente de operações da região Centro-Oeste, e lá eu fazia um trabalho muito voltado para otimização do marketplace, para o engajamento dos usuários, tanto do lado de usuários como motoristas, e foi um momento de muito aprendizado também. Daí, depois da Uber, no fim de 2018, eu mudei para a Irlanda, que é onde eu estou hoje. Eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, e para ocupar uma vaga no Facebook de Global Operations. Posso desenvolver um pouco mais para vocês no final, se vocês tiverem perguntas específicas no cargo, mas hoje basicamente o que eu faço o meu time é o que eles chamam de time de mercados, e eu tenho o papel de trazer tanto o conhecimento de língua mesmo, do português, como conhecimento cultural para toda a operação global do Facebook. E aí isso envolve um pouco de análise de dados, envolve gerenciamento de projetos, tem um pouco de investigação também. Então, é algo que eu tenho feito aí há 2 anos. Bom, e aí, como que o Lanfo, né, me ajudou nessas oportunidades, o que eu desenvolvi enquanto eu participei do Lanfo? E eu acho que tem 2 categorias principais, assim, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é o que a gente chama de hard skills, assim, né? Então, sem dúvidas, programação, desde lá das matérias da UNB, da graduação, isso foi algo que o professor Pedro fez questão de nos ensinar, e na época, por imaturidade mesmo, eu não via ainda não tinha esse boom, né, de machine learning e tudo, e programação não era uma coisa assim tão requisitada no mercado de trabalho. Eu não via muito futuro, assim, não me via programando muito, mas desde o começo o professor Pedro mentorou muito a gente nisso e nos ensinou, deu matérias de R, e isso foi essencial, assim, não só para conseguir desenvolver os projetos no Lanfo, né, com qualidade, se inserir no que tinha de melhor na parte acadêmica, em pesquisa acadêmica, como também para entrar na Uber. E eu não sabia na época SQL, né? Mas para Uber era um requisito, assim, era essencial que você soubesse SQL. Eu não sabia, mas quando eu disse que eu sabia R, isso já abriu a porta, assim. Não só pelo conhecimento da programação em si, mas pelo o que tem por trás disso, que é o pensamento que você desenvolve, um pensamento um pouco mais analítico, um pensamento de resolução de problemas, de saber se virar ali, de pesquisar a solução. Enfim, então essa parte de programação, sem dúvidas, alavancou o meu desenvolvimento. Claro, conhecimento técnico em finanças e em machine learning. Então, hoje no Facebook, por exemplo, pouquíssimas pessoas assim do nível que eu estou hoje conseguem entender e conversar sobre classifiers, sobre machine learning, os conceitos básicos. Isso é um diferencial. Então, acho que é um diferencial para qualquer indústria que você entra, mesmo que você não lide diretamente com a pesquisa aplicada, como o professor Pedro faz, ou não siga uma carreira acadêmica. Eu acredito que essa parte de você entender como que essas automações funcionam, o que tem por trás disso, um pouco da matemática por trás disso, é benéfico para qualquer um que queira seguir nessa linha de tech companies. Outro ponto que não posso deixar de mencionar é a fluência em inglês, principalmente escrita. Então,
acho que já foi falado em alguns dos seminários aqui do LANFO, que assim, se você não publica em inglês, não existe, né, o que você está tentando publicar. Falar inglês, escrever bem inglês é essencial hoje. Não preciso nem dizer que para a carreira em tech companies também é, tanto que geralmente a primeira etapa dos processos seletivos são ligações e assim, já é inglês, a pessoa fala hello no telefone, ela não vai falar oi, Sara, tudo bem, vamos mudar para inglês, não. Eles já esperam que você esteja confortável em falar inglês e o LANF me ajudou muito nisso, por mais que as nossas reuniões eram em português e, enfim, a gente conversava em português, tudo que a gente publicava era em inglês, suas documentações de código, do que for, eram em inglês, e o que tinha de mais novo na academia também estava publicado em inglês. Então, eu lembro até hoje do primeiro artigo que eu publiquei, junto com o professor Pedro e outras pessoas também do LANFO, assim, o parto que foi para escrever, porque na época eu tinha fluência muito mais de speaking, né, de fala, não tanto de escrita, e até eu revisei, outro dia eu estava lendo esse artigo, cada erro de inglês que eu cometi, assim, escrever. O fato da gente ter que escrever um artigo, aprender o vocabulário daquela área que você tá pesquisando, tudo isso eu acho que agrega muito. Você se forçar a ler inglês, se esforçar a escrever e a escrever de uma forma mais técnica é algo que me ajudou e eu acredito que pode ajudar qualquer um dos membros do LANF. Tanto que hoje no meu trabalho também eu tenho uma parte que a gente tem que publicar muito do trabalho que a gente faz e eu, assim, sempre tive muita facilidade, desde quando eu entrei, de publicar essas notas, essas documentações, e eu vejo que grande parte disso veio dos exercícios lá atrás, da graduação, do mestrado, claro que na Uber também, porque tudo era feito em inglês, né? Mas foi algo que eu comecei a desenvolver lá atrás e eu recomendo para todo mundo, para não desperdiçar essas oportunidades, não levar como um fardo você ter que escrever tudo em inglês, pelo contrário, usar isso como uma oportunidade para alavancar mesmo. E, por último, eu diria que também trouxe muito foco para minha graduação e para o meu mestrado, assim. Eu vejo que, bom, como eu falei nisso, eu formei em ADM, né, em administração, e eu vejo que a maioria das pessoas que formam em administração no UNB geralmente formam com um currículo muito amplo, e depois que se formam, vão se especializar, vão pensar no que gostam de fazer, e eu senti que, como eu me envolvi desde o início com projetos de pesquisa, mais nessa área de finanças e posteriormente no LANFO, isso me deu muito foco na graduação e me ajudou a criar um perfil realmente mais analítico, mais alinhado com o que eu queria, mas um perfil que chama mais atenção também. Então, eu sinto que não ter saído com simplesmente um título de administração, mas já uma espécie de especialização dentro da graduação, me ajudou bastante, até mesmo no pitch, durante as entrevistas, né? Como eu me apresento, como eu apresento o que eu já desenvolvi. Então, sem dúvidas, é uma oportunidade para vocês também. E, bom, em termos de soft skills, assim, que são essas habilidades mais comportamentais, né? O LANFO, sem dúvidas, me ajudou em diversos aspectos. Então, assim, liderança lá no começo, né? Nós éramos um grupo pequeno, mas exigiu bastante de mim também pensar em como coordenar o grupo, como coordenar as pesquisas que estavam acontecendo, como pensar em oportunidades, junto com o professor Pedro, claro, e todos os outros membros, oportunidades que pudessem, às vezes, nos dar bolsas de pesquisa, pudessem nos dar oportunidades de projeto em órgãos do governo, enfim, dar visibilidade realmente para o laboratório, gerenciamento de projeto, então lidar não só com a carga de estudo de trabalho, né, da graduação ou do mestrado, dependendo da época, mas também todos os projetos do LANF, diferentes frentes. Então, uma hora era um hackathon que vinha, uma hora era um projeto de pesquisa, um artigo,
tudo isso contribuiu bastante para eu me acostumar a lidar com diversas frentes ao mesmo tempo. Então, assim, gerenciar 5 projetos é o normal, é o default, e isso também foi algo que me ajudou bastante no primeiro processo seletivo que eu participei na Uber, né, para Tech Companies, em conseguir comprovar essa minha habilidade, em conseguir mostrar que eu estava mais do que acostumada a lidar com diversas frentes ao mesmo tempo e gerenciar timelines diferentes e gerenciar stakeholders diferentes em cada uma delas. Então, aproveitem essas oportunidades que eu sei que o Lanfo tem, de trabalhar realmente com assuntos diferentes, com pessoas diferentes, grupos diferentes, porque isso é algo que o mercado valoriza, em especial as tech companies valorizam bastante também. Bom, pensar fora da caixa é uma coisa também que eu considero que eu desenvolvi durante o período que eu atuei no Lanfo, conseguir, como eu falei, conseguir pensar em nichos de pesquisa, conseguir linkar com tal, o que é o estado da arte hoje, mas o que é aplicável para a nossa realidade, será que tem alguma coisa específica do Brasil ou específica desse órgão que a gente está falando que poderia casar e a gente conseguir linkar essas duas coisas. Hackathons, eu vou falar um pouquinho mais da frente, por exemplo, do desafio da Didi, que a gente participou bem no início do Lanfo. Então, como pensar em otimizar algum algoritmo. Tudo isso é essencial assim, para tech companies, porque eles prezam muito por pessoas que conseguem identificar problemas e oportunidades nesses problemas, né? E aí eu entro nesse outro ponto de autonomia, que é você ter autonomia e realmente ownership, que eles falam, né? Você ser dono do problema, ser dono daquele projeto que foi conferido a você, e você está confortável com isso, de encontrar o problema, identificar uma oportunidade, identificar uma solução, propor isso e ter curiosidade para estar sempre identificando essas áreas, realmente essas oportunidades dentro da empresa, dentro do grupo de pesquisa que você esteja. Então, acho que tudo isso foi muito importante e muito do meu aprendizado veio nesse período de graduação, mestrado e Lanfo. E, claro, não posso deixar de citar aqui o networking que o Lanfo me ofereceu, né? Então, já citei o professor Pedro milhões de vezes aqui, porque ele realmente é, assim, um mentor para mim, não foi só o meu orientador na graduação, em projetos, no mestrado, etc., mas é um mentor para a vida, direto, vou lá, mando um WhatsApp para o professor Pedro, pergunto como estão as coisas, a gente troca ideias. Então, a dica que eu dou para vocês aqui é de realmente aproveitar essa oportunidade do Lanfo, aproveitar esse grupo para fazer contatos, não só com os pesquisadores, com os outros membros, que eu acho que podem se tornar amigos para a vida, mas podem se tornar também contatos profissionais lá na frente, pessoas que podem fazer o seu referral para um processo seletivo, ou pessoas que podem te ajudar em alguma pesquisa, como também com os professores. Então, o professor Kimura, o professor Pedro, todos os professores envolvidos, são pessoas que são contatos muito valiosos, são oportunidades de aprender com pessoas que têm muito mais experiência que a gente, têm muito mais bagagem do que a gente, e realmente eu acredito que esses contatos e essas redes, esses relacionamentos que a gente cria, se expandem para outros campos, não só no Lanfo. Então, aproveitem mesmo essas oportunidades que vocês têm todo sábado, a cada 15 dias ali, de fazer contato um com o outro. Não se limitem aos projetos de pesquisa. Bom, agora entrando um pouco mais em como o Lanfo me ajudou especificamente nos processos seletivos que eu participei, né, em tech companies. Eu acho que tem muito desse... É um pouco de mito, é um pouco de verdade, de que processos seletivos, assim, de tech companies são muito difíceis, que eles fazem aquelas perguntas de quantas bolinhas de tênis você acha que cabe dentro dessa sala? E aí você tem que chutar e ter uma resposta certa e uma errada. Não é isso, mas de fato
é um processo, geralmente são processos seletivos extensos, são processos seletivos que exigem um tipo de raciocínio que é geralmente diferente de empresas normais. Exige um pouco mais de raciocínio analítico, de sair fora da caixa. E, assim, quando eu saí ali, terminei o meu mestrado, eu continuei trabalhando com pesquisa, né, acadêmica, e surgiu essa oportunidade da Uber. E, assim, eu fui um pouco despretensiosa quando eu entrei no processo seletivo, porque eu não tinha muita experiência profissional na época. Durante a graduação, eu cheguei a atuar numa empresa privada, em Brasília mesmo, como assistente de RH, assistente de gerenciamento de projetos, mas não foi uma experiência profissional assim que eu consideraria atrativa e crucial para entrar numa tech company, para conseguir uma vaga numa tech company. Não tinha nada a ver. E eu vejo que o grande diferencial para eu ter conseguido entrar na Uber logo depois do mestrado, mesmo com pouca experiência profissional, muito mais experiência acadêmica, foi o Lanfo e tudo que eu desenvolvi nele. E eu falo isso assim com toda segurança. Então, assim, no caso da Uber especificamente, como vocês sabem, a Uber tem toda essa missão, né, de mudar como as pessoas se locomovem, como pessoas e coisas se locomovem. E tem toda uma parte de marketplace, de otimização, de demanda e oferta, de equilíbrio de demanda e oferta, de incentivos. E eu me lembro que um pouco antes do processo seletivo da Uber começar, no Lanfa a gente teve a oportunidade de se inscrever num desafio da Didi, que, para quem não sabe, é um dos principais concorrentes, né, em termos de mobilidade urbana. E na China, assim, eles são potência. Eu nem sei se o nome mudou, se continua Didi, mas na época era realmente a grande potência. Eles lançaram um desafio, tipo um hackathon mesmo, para otimizar, melhorar o algoritmo deles de forecasting, de demanda e oferta, né? E aí tinha um prêmio de, acho que eram $100.000 na época. Então a gente chegou a montar uma equipe dentro do Lanfa, a gente não venceu, acho que a gente nem foi, a gente nem progrediu para muitas etapas, sei lá, a gente participou, acho que da primeira ou segunda, não me recordo muito bem, não fomos para frente. Mas o fato de eu ter tido que estudar o modelo de negócio da Didi e como que o algoritmo de oferta e demanda deles funcionava, quais variáveis que eram levadas em consideração, isso foi assim crucial para eu ter tido sucesso no processo seletivo da Uber. O modelo de negócio era o mesmo, né? Essa questão de mobilidade urbana, mas o raciocínio que eu desenvolvi enquanto eu estudei para esse desafio, e olha, um desafio assim que eu não estava sendo paga, né, para nada, foi realmente na curiosidade e na vontade de desenvolver com o resto do grupo, que eu consegui desenvolver esse tipo de raciocínio. E assim, foi muito tranquilo durante as entrevistas da Uber responder as perguntas, porque eu já estava por dentro do modelo de negócio, eu já estava acostumada com o tipo de raciocínio, se esse indicador sobe, esse aqui provavelmente desce, e a gente pode otimizar dessa forma, a gente pode otimizar o posicionamento dos motoristas assim, assim, assado. Mesmo com pouca experiência profissional nessa área, eu consegui provar que eu era capaz de desenvolver um raciocínio, de trazer soluções para problemas da empresa, mesmo nunca tendo operado de fato num negócio daquele. E também essa parte de soft skills, né, que foi essencial. Então, eu ter falado e comprovado que eu já tinha liderado alguns grupos de pesquisa, que eu já tinha, que eu tinha total autonomia para buscar novos projetos, prospectar possíveis clientes para o Lanfo, e que eu estava mais do que acostumada de trabalhar com diversos projetos ao mesmo tempo. Tudo isso foi crucial para eu conseguir comprovar que eu me encaixava na vaga. Então, eu acho que é realmente uma prova de que, mesmo sem a experiência profissional, toda a experiência que o Lanfo me deu, a bagagem que ele me deu, foi suficiente para eu conseguir uma vaga muito boa, principalmente para quem tinha acabado de sair do mestrado, né? Como primeiro emprego, assim. Então, eu queria compartilhar com vocês também algumas outras coisas que eu aprendi durante essa jornada de processos seletivos,
em Tech Companies durante as etapas que eu passei. Algo que eu notei que já foi falado aqui também nos seminários do Lanfo é a importância de ter um LinkedIn atualizado e muito bem, assim, com palavras-chave realmente dos cargos que você pretende ocupar, dos cargos que você tem interesse. Outra dica que eu já recebi e que eu notei que fez muita diferença é você ter bastante conexão. Então, os recrutadores geralmente prestam mais atenção em LinkedIn, em perfis que tenham mais de 500 conexões. Então, busquem realmente se conectar com quem tem, com quem vocês já fizeram contato na UNB, já fizeram contato em algum projeto de pesquisa. Tudo isso é conexão válida. E eu realmente notei uma diferença grande, porque o meu LinkedIn, antes mesmo de eu entrar na Uber, tinham pouquíssimas conexões. Daí eu recebi esse feedback de uma pessoa que trabalha no Google e ela falou: Sara, olha, uma dica que eu dou é você tentar aumentar aí a sua rede de contato, porque o seu perfil tá legal, mas assim, não parece que você conecta, você tem uma comunidade de contatos e tal. Então, tenta achar as pessoas que você já estudou e tudo. Foi isso que eu fiz e consegui ganhar uma visibilidade bem maior. E outra dica que eu dou no LinkedIn ainda é de vocês sempre estarem compartilhando updates, notícias sobre o que vocês trabalham ou o que vocês pretendem trabalhar. Então, por exemplo, no Facebook, eu trabalho no Facebook, é legal eu sempre estar compartilhando um pouco do que a empresa está fazendo, mostra que eu estou antenado na narrativa da empresa, mostra que eu estou por dentro do que está acontecendo na empresa, e o mesmo vale para quem está prospectando vagas nesse sentido. Então, comecem a compartilhar notícias e às vezes até projetos que vocês desenvolveram dentro do que você quer trabalhar. Se você publicou um artigo, publica lá e publica a relevância disso. Isso vai com certeza gerar comentários, gerar engajamento ali no seu perfil. E os recrutadores realmente olham para isso, para o quão engajado você é e o quão engajada é a sua rede de contatos no que você está publicando, no que você está falando. Bom, um outro aprendizado que eu tive é essa parte de pensamento analítico, né, que eu já comentei um pouco com vocês e que o Lanfo foi essencial para eu desenvolver. Eu acho que dentro do Lanfo a gente tem muitas oportunidades de projeto para desenvolver esse tipo de pensamento, de criar de conseguir ter facilidade em identificar como a gente pode medir determinadas situações, que tipo de KPI a gente tem que usar, o que acontece quando um sobe, o que acontece quando o outro desce, sabe? As correlações entre um e outro. Então, isso durante os 2 processos seletivos que eu participei até hoje, da Uber e do Facebook, foram, assim, 80% de todo o processo seletivo. Então, se você não tem muita facilidade com KPIs e com realmente conseguir identificar um problema, solução para esse problema, como que você vai mensurar o seu sucesso depois que você aplicar a solução que você falou, você está um passo atrás. E aproveitem realmente o Lanfo para desenvolver isso. Bom, como também já falei, fluência em inglês, né, é algo crucial, tanto na parte de pesquisa acadêmica como para a sua vida profissional. Então, usem as oportunidades que vocês têm de escrever em inglês, escrever de uma forma mais técnica, de uma forma mais formal. E também, quem sabe, apresentar, criar uma rotina de apresentar em inglês, porque isso pode ser importante para apresentar nos congressos também, que acredito que com sucesso aí dos artigos que vão sendo publicados, vocês vão ser chamados para apresentar esses projetos, porque 100% dos processos seletivos de tech companies são feitos em inglês. O máximo que vai acontecer em português ali é o rapport, né? Tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Sara, meu nome é fulano, vamos lá, e já muda para inglês. Então, sem dúvida, qualquer oportunidade que vocês tiverem de desenvolver um pouco mais dessa fluência, é importante. E outra dica que eu senti também que ajudou bastante na questão do meu currículo mesmo, chamar a atenção de recrutadores, é ter um currículo mais, vamos dizer, mensurável, assim.
eu percebi, e isso já até, eu tenho uma amiga recrutadora, os recrutadores que me entrevistaram também já me deram esse tipo de feedback, é algo que chama a atenção deles. Então, você priorizar resultados mensuráveis agrega muito mais valor do que você simplesmente descrever o que você fazia e descrever as suas responsabilidades naquele cargo. Então, o que eu quero dizer com resultados mensuráveis, né? Tem até uns vídeos no YouTube, deixa a dica aqui para vocês explorarem depois, de recrutadores do Google, é tipo um vídeo oficial do Google mesmo, dando dicas de como construir o seu currículo para chamar mais a atenção de recrutadores do Google. E eles falam justamente disso, de você ter uma estrutura de atingir X, que é mensurável por Y, fazendo Z. Então, é mais ou menos assim, eu reduzi em 50% o número de incidentes, e aí você já deu um KPI, lançando um novo, construindo um novo algoritmo de, sei lá, identificação de padrão, de bad actors e tudo mais. Então, por exemplo, trazendo para a minha experiência da Uber, esse poderia ser um impacto, né, que eu poderia colocar no meu currículo dentro do meu cargo como coordenadora de operações. Isso agrega muito mais valor do que eu simplesmente falar que eu era responsável pelas questões de segurança da plataforma na região do Centro-Oeste, em 5 cidades. Eles querem saber muito mais o que você gerou de impacto, o que você atingiu e como você conseguiu mensurar isso. Óbvio, nem tudo é mensurável, nem tudo você tem um número para colocar ali, mas você ter 70% do seu currículo com números que chamem atenção e você conseguir criar todo um case em cima disso, agrega bem mais. E foi algo que deu muito certo para mim. É algo que eu fiz no meu processo, no primeiro processo seletivo que eu participei da Uber e fiz também para o processo seletivo do Facebook. Algo que eu não comentei sobre o LinkedIn é que eu vim para o Facebook pelo LinkedIn. Então, assim, eu estava na Uber super bem, feliz da vida, muito feliz com o que eu fazia, muito feliz em estar em Brasília, mas foi no LinkedIn que eu recebi o approach de uma recrutadora do Facebook perguntando se eu tinha interesse numa vaga. Na época eu olhei, gente, Dublin, Irlanda, o que eu vou fazer nesse lugar? Mas assim, Facebook, né? Pelo menos eu vou falar que sim, porque eu quero saber como é o processo seletivo para eu saber como que é quando eu de fato quiser sair do Brasil, quando eu de fato quiser aplicar, eu já sei o caminho das pedras. Mas acabou que foi tudo dando muito certo e tudo cooperou para eu vir para cá quando eu menos esperava. Mas essa questão do LinkedIn foi essencial, né? Eu fui achada no LinkedIn, eles realmente me trouxeram do Brasil e isso eu posso dizer também de processo seletivo de tech company, posso falar um pouco mais também no final, que eu vou contar mais da minha experiência pessoal, mas eles geralmente quando recrutam assim de outros países, eles realmente importam assim o talento, né? Então, apliquem realmente essas dicas no LinkedIn de vocês para eles serem atrativos também para recrutadores não só no Brasil como fora também, porque isso é algo possível, é algo que aconteceu comigo, é algo que aconteceu com todas as outras 10 pessoas do meu time aqui, praticamente quase todas foram recrutadas dessa forma, saindo do Brasil e vindo para cá. E aí, uma outra dica que eu tenho é para os processos seletivos mesmo, para as etapas, para as entrevistas em si, é para vocês estudarem muito sobre a empresa. Eu senti que isso foi, assim, crucial para eu conseguir ir bem nas entrevistas. Parece meio clichê você falar assim, estuda muito sobre a empresa, tudo que eles estão publicando, os produtos que eles acabaram de lançar, mas eu senti que o que fez diferença foi estudar muito a narrativa da empresa. Então, a dica que eu dou é vocês entenderem como a empresa, a narrativa mesmo, as palavras que eles usam e usarem essas palavras nas suas respostas das entrevistas. Então, assim, para o Facebook, por exemplo, eu sei que eles valorizam muito você mostrar que você tem um fit com a vaga, que você vê um propósito na vaga que você vai ocupar e não simplesmente na empresa, porque todo mundo quer trabalhar no Facebook, né? É um lugar legal de trabalhar, paga bem, é um lugar divertido, todo mundo quer trabalhar em tech company, assim.
Então, eles querem ouvir muito o propósito que você vê na vaga. Então, você se preparar para falar já usando palavras-chave que estão na descrição da vaga, que tem a ver com o escopo da vaga, é assim, música pro ouvido dos recrutadores. Então, realmente estudem a narrativa da empresa e estruturem as respostas das perguntas que vocês esperam com base nessa narrativa, com base nessas palavras-chave. Eu, por exemplo, quase que decorei tudo que falava lá na vaga do Facebook e todas as minhas respostas foram em cima daquilo, de criar comunidade, de conectar pessoas, né? E aí, no caso da Uber, por exemplo, mudar como as pessoas se locomovem, mudar a forma como as coisas se locomovem, realmente trazer uma inovação na mobilidade urbana. Tudo isso causa um impacto diferente nas entrevistas. É uma dica que eu deixo. E o legal também é que a maioria das tech companies dá um material de preparação para os candidatos. Então, mergulhem mesmo nesses materiais. Geralmente é só depois do screening do telefone, né? Então, é ali na segunda ou terceira etapa, quando eles veem que você realmente é um potencial para a vaga, eles geralmente dão esse tipo de material para você estudar. E estudem com afinco, assim. Eu fiz isso, como eu falei, quase que decorei tudo que falava da estrutura da organização onde eu estaria inserida, do meu cargo, às vezes eu nem tinha muito entendimento do que era aquilo na prática, mas assim, eu decorei e falei, discursei lá, e deu certo. Então, eu acho que é uma dica que vale. E também, outra dica que eu dou é de usar o que chamam de STAR Method, né? Na hora de estruturar suas respostas nas entrevistas. Então, muitas vezes vão vir perguntas como: me conta de uma situação em que você teve que escalar um problema que era muito específico da sua região, ou muito específico, sei lá, do seu país, e você teve que lidar com muitos stakeholders, o que você fez, como que você mensurou e tal. E esse método STAR, que é basicamente o método onde você começa falando da situação que você tinha, né, ali do contexto do problema, da task, então assim, o que você resolveu fazer, da sua action, como de fato você destrinchou aquele seu plano de ação e do impacto. Esse método traz, mais uma vez, traz muito à tona e torna em evidência assim, o seu impacto naquele projeto. Então, foi algo que eu apliquei no meu processo seletivo da Uber e também no Facebook e deu muito certo. Então, toda vez que me perguntavam sobre uma situação, eu dava um contexto, falava a ação que eu tomei, detalhava as minhas ações e falava o impacto usando métricas, usando KPIs, comprovando realmente que eu estava acostumada a mensurar realmente o impacto do meu trabalho, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Bom, e aí eu queria compartilhar com vocês também um pouco mais da minha experiência pessoal mesmo, de morar no exterior. Eu acho que muita gente tem curiosidade de como eu vim parar aqui, de como que é trabalhar em tech company especial no exterior. Então, como eu falei um pouco no início, eu vim para cá por conta de um approach no LinkedIn mesmo, de uma recrutadora do Facebook. Fiz todo o processo seletivo online, foram várias etapas, eu acho que foram 5 ou 6 etapas, todas em inglês, e deu muito certo de vir para cá. A imigração foi bem tranquila, mas eu também não tive muito tempo de pesquisar, tudo aconteceu muito rápido, eu acho que foi uma questão de 2 meses, assim, eu já tinha proposta para vir, já tinha data para vir. Então, por conta disso, e também acho que em alguns pontos por conta de maturidade, eu não pesquisei muito antes de vir, não, eu só vim. Acho que também para minha fase de vida, né, foi a decisão correta, a hora de arriscar, era a hora de arriscar. Mas alguns aprendizados que eu tive depois que eu cheguei e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês são aprendizados mais pessoais mesmo, mas que eu acho que vale a pena compartilhar. São, o primeiro, eu diria que é para você não desprezar a comunidade brasileira onde você for. Eu vim com uma mentalidade muito de, não, vou desenvolver a minha influência em inglês e vou fazer amizade só com gente estrangeira. Claro, a maior parte do meu time é de brasileiros ou de pessoas que falam português. Então, eu já sabia disso, estava até bem mais confortável com isso. Mas
fora do trabalho, eu tinha muito esse pensamento de vou fazer amizade com estrangeiros, porque eu quero só falar inglês, eu quero me desenvolver nisso. E depois eu percebi o quão importante é você também conectar com a comunidade brasileira onde você está, porque é uma rede de apoio, né, querendo ou não, e te ajuda a se inserir também na cultura, assim, você entender como as coisas acontecem, entender onde compra tal coisa que talvez só brasileiro compra. Enfim, é algo que eu demorei um pouco para aprender e hoje eu vejo o valor. Mas também, né, não se restringe a conviver com brasileiros, porque isso também não desenvolve o inglês, e, enfim, a língua que você for falar, o que for, e também perde um pouco, né, da experiência de morar fora, de estar em outra cultura. Outra dica que eu dou é avaliar bem o custo de vida da cidade, porque você vai, a gente estava falando um pouquinho no início aqui do custo de vida em grandes cidades, né, e tudo que esse impacto que o coronavírus está gerando nas cidades, na evasão que está acontecendo. Então, uma dica que eu dou é não se limitar a entender o quão boa é a oferta que está sendo feita em termos de salário, mas pesar muito o custo de vida, em especial o custo de moradia, se for uma cidade grande, porque geralmente são custos bem elevados, e aí quando você vai ver, pode ser que a proposta não seja tão atrativa comparado com o que você tem no Brasil, se você colocar as duas coisas na balança. Outra coisa seria estudar bastante os processos de imigração. Então, assim, para mim foi muito tranquilo a questão de imigração, porque o Facebook, graças a Deus, é uma empresa que toma conta de tudo. Nesse sentido, eu realmente só tive que levar documentos. Esse foi o nosso trabalho, levar documentos e ter certeza de que eles estavam válidos na data certa. Mas é muito importante entender o processo de imigração, para onde você vai, quanto tempo você consegue ficar lá, se o seu visto é atrelado ao emprego que você tem. O meu visto aqui, por exemplo, até os 5 anos, se não me engano, os primeiros 5 anos, é totalmente atrelado ao meu trabalho aqui. Então, se eu saio da empresa aqui, eu tenho que voltar ao Brasil. Eu viro um turista, né? Eu viro uma turista. Então, estudem bastante isso, especialmente para quem vai com família. Eu vejo muitos brasileiros se aventurando, principalmente aqui na Irlanda, em Dublin. Vêm como estudantes, né, para tentar depois algum tipo de job offer e tudo, mas e tem família e tudo mais, mas não pensam muito na parte da imigração da família. Assim, para eles está tudo bem, são estudantes, têm visto de estudante, mas para a família não é tão fácil. Então, se atentem a isso, até para pensar no longo prazo, quanto tempo vocês pretende ficar? Será que vale mais a pena ficar? Será que vale a pena ficar mais tempo em determinado país para conseguir a cidadania? Então, aqui, por exemplo, se eu ficar 5 anos, a chance de eu conseguir a cidadania Irish aqui é grande. Então, pode ser algo que vale a pena. Então, passaporte europeu não é nada ruim, né? Outra dica que eu dou é avaliar também o sistema de impostos, porque isso, às vezes, você vai ver vai receber uma oferta de trabalho em uma cidade que parece mais cara do que as demais, mas ela pode te oferecer incentivos fiscais que valham a pena. Então, por exemplo, Amsterdã é uma cidade que se tornou uma espécie de tech hub, né, também, e lá eles têm um incentivo fiscal para trabalhadores de tech companies, não só de tech companies, mas a maioria né, por base no salário. Mas assim, eles têm um incentivo fiscal para esses trabalhadores qualificados, que eles chamam, altamente qualificados, que abaixa muito o custo de vida lá. Então, é algo legal de levar em consideração quando você estiver pesando mais de uma opção aí. Com certeza a localização pode fazer diferença e é importante entender como isso funciona lá naquele país. Além disso, entender os benefícios oferecidos pela empresa, né? Porque nem sempre pensar no pacote da oferta que eles te dão como um todo, não só no salário. Então, isso foi algo que me surpreendeu um pouco aqui também, quando eu estava ali fazendo minhas contas, vendo quanto que valeria a pena, ou quanto não valeria a pena vir. Eu tinha um outro cenário na minha mente e vários benefícios que a empresa dá aqui, aí aqui eu falo especialmente do Facebook, que é a minha experiência atual, mas foram benefícios que, na verdade,
tornaram a oferta ainda mais atrativa. Eu tive conhecimento, fui entender eles melhor só quando eu cheguei aqui. Então, tentem entender isso, entendam como que é a questão de saúde também no lugar para onde vocês vão, se tem qual participação ou não, porque esses são custos geralmente elevados, é bem diferente do Brasil, né? E isso pode pesar no custo de vida de vocês também, especial para quem tem família. E então, gente, essas são as dicas e os aprendizados que eu queria trazer hoje. Eu queria abrir agora a conversa para perguntas, para dúvidas. Eu deixei o meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, mas também pelo LinkedIn vocês conseguem me achar facilmente, Sara Sabino. E, bom, queria abrir para perguntas se alguém tiver ou dúvidas. Bom, obrigado, Sara. Eu acho que nós temos algumas perguntas. Bom, a primeira é do Lucas, né? Como é que você avalia a utilidade do mestrado para o processo seletivo em carreiras internacionais? Como a Sara disse, né, eu consegui convencê-la com muito esforço a fazer o mestrado, mas não consegui convencê-la a fazer o doutorado. Então, acho que é isso que o Lucas quer saber, né? Estamos tentando convencer o Lucas a fazer o mestrado, mas de repente você consegue animar ele um pouco com essa ideia. Qual é a sua opinião, Sara? Olha, eu acho que foi muito importante, sim. Principalmente, no meu caso, especialmente, porque, como eu falei, eu saí da UNB ali sem muita experiência profissional, né? Eu tinha a única bagagem profissional assim, que eu tinha em empresa privada era assistente de RH, assistente de gerenciamento de projetos. Então, eu já ter um título e ter conseguido comprovar que eu tinha o raciocínio que eles precisavam, eu tinha as soft skills que eles precisavam, eu tinha o conhecimento técnico, foi essencial. O que a gente vê, o padrão geralmente que a gente vê é as pessoas saem da graduação, trabalham um tempo no mercado, entram numa tech company, numa empresa mais, assim, mais top, mais bem colocada, saem para fazer um MBA e aí conseguem fazer aí um upgrade na carreira. Eu senti que no meu caso, já ter feito mestrado já me deu esse upgrade, sabe? Mas eu acho que tem que ter um foco. Então, realmente, você focar no mestrado no que você quer fazer e, e realmente usar toda oportunidade que você tiver durante o mestrado para conseguir casar as habilidades que você quer desenvolver com as habilidades que você acha que vão ser requisitadas no mercado. Então, sumarizando, assim, na minha experiência, eu acho que foi essencial. Se eu tivesse tentado aplicar na Uber sem mestrado, apenas com a graduação, eu acho que meu currículo nem passava, de verdade. Eu acho que isso responde também a pergunta da Érica, é associada, né? A Érica pergunta o quanto o mestrado faz diferença nos processos seletivos. Então, acho que se você quiser complementar, eu acho que é isso. Eu acho que chama mais atenção, né? E é uma tendência as pessoas saírem. Então, por exemplo, agora onde eu tô, no time que eu tô, muitas pessoas estão dando essa pausa para fazer um mestrado ou um MBA e se especializar. Pela minha experiência, você já chegar com um pouco mais de especialização, se você já sabe o que você quer, mais ou menos a linha que você quer seguir, só agrega. Eu acho que em termos de doutorado, o professor Pedro, assim, não conseguiu me convencer ainda a fazer um doutorado, mas não é algo que eu descarto. Eu decidi não fazer de cara, porque eu queria realmente uma experiência profissional em empresa privada, assim, antes. Eu já estava só estudando, né? Estudando muito, coordenando, trabalhando, pesquisando há muitos anos. E eu queria algo diferente, eu queria um ar diferente. Mas eu acho que agrega sim. Inclusive, falando ontem com uma amiga minha que é recrutadora, a gente estava revisando o meu currículo e tudo mais, e ela falou: Ah, Sara, a gente recrutador, a gente adora quando vê esses projetos de pesquisa e a sua linha de pesquisa é um pouco mais técnica, mostra que você teve foco, mostra que você. Ainda mais quando você quer aplicar para umas vagas mais analíticas, assim, sei lá, pode ter gente aqui da computação que quer aplicar como software engineer, você colocar seu GitHub, os projetos de pesquisa que você participou no LAMP, já é, assim, com certeza um diferencial. Obrigado, Sara. Temos uma outra pergunta. Como você mensurou experiências do Lanfo para o LinkedIn nessa ideia de otimização da organização com a sua participação? Acho que a pergunta tem a ver com aquilo, né? Assim, como você conseguiu mensurar aquilo que você fez no Lanfo e estruturou isso no seu LinkedIn, no seu currículo? Bom, no Lanfo eu não consegui colocar impacto, assim, de impacto na
operação de empresas, né? Porque a gente não lidou diretamente na operação de alguma empresa, mas eu coloquei muito no meu LinkedIn, não está tão explícito, mas no meu currículo tá. Liderei X projetos de pesquisa com X pessoas durante tanto tempo. Desenvolvi esse projeto para melhorar não sei quantos algoritmos, sabe? Eu fui tentando quantificar o máximo possível. Então, se você participou de 15 projetos no Lanfo, coloca esses 15 projetos, quantas pessoas estavam envolvidas, quantas empresas foram impactadas por esse projeto. Eu sei que um projeto aí do Lanfo que bombou foi aquele do futuro das profissões, né? Então, por exemplo, para quem estava envolvido nesse projeto, que saiu no jornal e tudo mais, coloca isso, coloca que teve media coverage, coloca o reach que essas notícias tiveram. Então, eu acho que toda experiência dá para dar uma quantificada, mesmo que seja só de liderança e coordenação. Tá certo, obrigado, Sara. Nós tivemos mais perguntas, vocês podem colocar no chat. Se não, volta a palavra ao professor Herbert, professor Peng, talvez tenha alguma pergunta que queira fazer, e o Lucas, que está coordenando a reunião. Bom, o Lucas colocou mais uma aqui, né? Como vinda de uma graduação mais de humanas, você acho que tem uma alfinetada aí, o Lucas é engenheiro de produção. Como vinda de uma graduação mais de humanas, você conseguiu se adaptar bem para aprender áreas do conhecimento mais técnicas, como machine learning e estatística? Bom, eu posso responder pela Sara. A Sara deu um show. É outro Lucas, é outro tá, Lucas? professor? É outro Lucas. Bom, então a sua barra foi aliviada. Sem problema. Algum Lucas que colocou essa pergunta. Não me incomodo com essa alfinetada, não, porque eu vou ser bem uma crise e eu queria mudar de ADM porque eu achava muito humana e eu não aguentava no segundo semestre, mas por imaturidade mesmo e medo, sei lá, o que foi na época, resolvi não mudar, mas não me arrependo porque foi na ADM que eu conheci o professor Pedro e consegui trilhar o meu caminho mais de uma forma mais dentro de finanças, com mais foco, como eu falei. Então, sim, eu me senti, na maior parte do meu curso, eu me senti, assim, um peixinho fora d'água. O pessoal lá estava querendo falar sobre gestão de pessoas, sei lá, inovação, e eu fiz o mínimo, sabe, nessa parte. Eu fiz só o que o currículo me pediu, e todas as matérias optativas e tudo que eu podia pegar de crédito, eu foquei em matérias que iriam me agregar. Então, de novo, o professor Pedro tem uma participação essencial nisso, desde lá da matéria de MMQD, os projetos PIBIC, os projetos do LAM, em conseguir trazer essa oportunidade não só para mim, mas para as outras pessoas que estavam no grupo também. Eu acho que o que me ajudou a desenvolver esse tipo de pensamento bem diferente da maioria do curso foi o foco que eu dei. Então, eu acho que, assim, na minha turma da UNB, né, o semestre que eu entrei junto ali, eu fiz só as matérias, nem as matérias obrigatórias eu fazia direito com a turma, porque eu tentava matar elas, adiantar o máximo possível para focar no que eu gostava mesmo de fazer. Então, é possível. Assim, complementando um pouquinho o que a Sara falou, isso eu observo desde quando dava aula até hoje em dia. Né? Nada é completamente branco no preto. Né? As coisas são mais fuzzy. Então, não adianta você ter um conhecimento avançadíssimo em estatística se você não conhece computação e não tem as soft skills. Também não adianta você ter soft skills e não conhecer computação e um pouco de matemática. Então, é preciso saber equilibrar todos esses conhecimentos. Então, existem conhecimentos muito importantes da área de administração que são pouco valorizados para quem é da área de estatística e computação e não conseguem vagas como cientista de dados justamente porque não dominam essas soft skills. Então, acho que a grande lição aqui é conseguir equilibrar, né, e saber como adquirir esses conhecimentos dos mais diversos campos simultaneamente. O professor Herbert é um dos líderes da área de ciência de dados do Brasil, ele também pode comentar sobre isso já já. O Peng, ele pergunta o seguinte: olá, Sara, um prazer em revê-la por aqui. Parabéns pela apresentação e pela trajetória. Com base na sua experiência prática, como você avalia a proporção ideal entre qualificações técnicas, matemática, diplomas, publicações, etc., e habilidades pessoais, comunicação, trabalho, equipe, etc., em especial para os cargos de gestão e liderança? Acho que o que o Peng está colocando aqui também faz um link com o que a gente acabou de falar, né? E se o professor Herbert também quiser participar, fica à vontade. Vamos lá, Sara.
Obrigada pela pergunta, Peng. Eu acho que é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que não existe a proporção ideal, depende muito da carreira que você quer trilhar mesmo. Então, se você quer trilhar uma carreira mais de gestão, de liderança puramente, de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de equipe, gerenciamento de, sei lá, sites de vendors, né? Como é que fala? De terceirizados e tudo. Eu acredito que tem que ter mais peso essa parte mais de soft skills e de você conseguir lidar com as pessoas e lidar com diversos projetos, ter um bom gerenciamento de stakeholders, mas ao mesmo tempo você tem que ter também essa parte um pouco mais técnica para conseguir gerar resultado, mensurar o resultado, conseguir entender as métricas daquela operação que você vai estar gerenciando. Se você quiser uma carreira um pouco mais, menos business, assim, vamos dizer, um pouco mais técnica mesmo, de engenharia, né, de alguma coisa mais de programação, de developer e tal, eu diria que você tem que ter ali, sei lá, uns 30%, eu acho, dessas soft skills, e o resto você tem que ser o melhor que você puder nas hard skills. Mas essa parte das soft skills vai ser muito importante, porque você tem que ter uma habilidade interpessoal mínima, assim, para passar nas entrevistas, você tem que saber conversar, você tem que saber mostrar todo o seu raciocínio. Não adianta você ter o melhor código possível, o código mais limpo e mais eficiente possível, se você não conseguir montar um case em cima daquilo e mostrar a importância daquilo, como que isso vai impactar o business, sabe, que KPI que aquilo vai mudar. Então, eu acho que pelo menos 30%, assim, se você quiser uma carreira mais técnica. Tá certo, Sara, obrigado. Vou passar a palavra para o professor Herbert, acho que ele tem algum comentário para fazer sobre esse assunto. Não, obrigado aí pela apresentação, Sara, um privilégio, né, estar assistindo sua apresentação. Sim, deu para perceber também as suas habilidades, né, de soft skills aí, né, as habilidades técnicas já são comprovadas, assim, mas toda essa simpatia, etc., né, conseguir envolver na sua história, assim, de vida, extremamente interessante. E agora, só falando um pouco assim, daquela questão, né, de proporção ideal, ou carteira eficiente aí, né, eu diria assim que não é nem ativo livre de risco 100%, nem carteira de mercado 100%, né? O problema é que o que eu vejo das pessoas técnicas, né, ou muito técnicas, como eu era antes, né, assim, é mais difícil entrar nessa parte muito técnica, mas assim, a gente acha que por saber da parte técnica, talvez a gente saiba o que é mais importante, né? O problema é que na vida não é assim, né? E tipo a gente, né, sabendo a parte técnica, talvez tenha que saber que realmente a parte técnica é a parte, sim, talvez operacional de uma coisa maior, né? Assim, sei lá, Facebook conseguir fazer né, uma plataforma que as pessoas interajam, não é só a parte técnica, né? E muitas vezes o pessoal da área de soft skills também meio que rechaça a parte técnica porque acha que é difícil aprender ou não quer aprender, né? A gente vê alguns alunos da graduação em administração que meio que o cara fala em métodos quantitativos, já tem aquela versão, né? Não quer enfrentar. Mas eu diria, o curso de graduação é a oportunidade que você tem, na verdade, a última oportunidade que você tem de meio que adquirir essa habilidade um pouco mais quantitativa também. Então, se a pessoa já tem os soft skills e aprende essa habilidade quantitativa, eu diria assim, tem um salto que assim até sobrepuja quem é eminentemente técnico, né? Então, assim, tem que ter realmente um balance, né, entre técnica e soft skills aí, e depende muito da área que a pessoa vai atuar, mas eu vejo que um erro comum de pessoas muito técnicas é achar que a técnica é importante e meio que desprezar, desvalorizar quem não sabe isso. O problema é que quem não sabe isso talvez saiba uma coisa que a pessoa técnica não saiba. Né? Saiba, olha só, o potencial de mercado, quanto isso pode gerar de valor, qual é o stakeholder, qual é o conflito de interesse que existe aí por trás. Então, assim, são habilidades que a gente tem que treinar. Né? Habilidades de comunicação, assim como você falou, na habilidade de inglês, etc., etiqueta de negócios. Né? Então, o pessoal estava comentando no evento do CFA, né? Assim, questões sobre ética. Né? Então, assim, a pessoa coloca coisas no Twitter ou no Facebook que no final podem ser prejudiciais, né, para a carreira dela.
só que a pessoa, sei lá, com 20 anos, não percebe o impacto que isso pode ter na carreira, né? Então, assim, o conjunto de habilidades. Eu acho o seguinte, na carteira eficiente da profissão, assim, são muitos ativos que você tem que levar em consideração, não é aquela teorema da separação. Então, é importante se, assim, treinar, né, capacitar aí em várias áreas do conhecimento. O Lucas Gomes agora tem uma pergunta, mas antes eu queria só colocar também uma outra questão que pode parecer um clichê, etc. Mas assim, teve um evento de recrutamento do pessoal do CFA, né, e houve uma sessão do Morgan Stanley só sobre diversidade, né? E eu diria assim, bancos de investimento em tech companies, assim, acho que é, existe, eu diria assim, um mundo mais, sim, de homens, né? Então, eu queria ver assim, como é que você vê, né, como está evoluindo isso, e você, né, assim, se teve que enfrentar dificuldades adicionais, etc., como é que isso impactou aí na sua carreira, nas suas decisões, ou no seu perfil aí como profissional? Ótima Obrigado. pergunta. Eu acho que realmente esse mundo mais de, principalmente em finanças e em carreiras mais técnicas e analíticas, ainda infelizmente, ainda tem uma proporção de mulheres muito pequena, né? Eu lembro que no meu time na Uber, eu era a única mulher do time de operações. Todas as outras mulheres eram de marketing. Então, eu era a única que, assim, era eu mais 7 homens, todos, 7, acho 5, todos com uma bagagem enorme, assim, a pessoa que tinha menos experiência tinha 7 anos de experiência, então foi uma experiência muito agregadora para mim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, a minha experiência na Uber foi sensacional, foi pelo contrário, foram pessoas que alavancaram meu desenvolvimento, que me puxavam para cima, justamente por eu estar rodeada de pessoas tão boas, com muita experiência, eu acho que eu cresci muito mais rápido. Mas era um ambiente muito diferente, porque era eu e o resto tudo homem. Em nenhum momento sofri preconceito por eles, mas eu sei que essa não é a experiência de todos, né? Pelo contrário, geralmente é a exceção. E, assim, em ambientes de tech company, eu acho que preconceito ou qualquer tipo de discriminação contra a mulher é menos recorrente, porque existe um esforço muito grande de diversidade. Tanto desde lá do funil de recrutamento, sabe? Então, eles têm muitas vezes até uns targets de diversidade que tem que ter no time, porque eles sabem da importância de diversidade de pensamento, diversidade de background. Então, na minha experiência na Uber, foi mais uma questão de afinidade. Nem sempre eu tinha afinidade com o que eles estavam falando, mas estava disposta a ouvir também, estava disposta a conversar sobre o que eles estavam conversando. E quando eu trazia um assunto que só eu sabia também, eles me ouviam. Não teve muito conflito nisso. E aqui onde eu estou agora, proporção de homem, mulher, mas de background. Então, assim, tem gente de administração, tem gente de comunicação, tem gente que é engenheiro, tem gente que, sei lá, estudou marketing, propaganda. Então, assim, é uma diversidade de background enorme, uma diversidade de crenças muito grandes. E foi a primeira vez que eu senti, vindo para cá, foi quando eu realmente senti que eu senti na pele a importância da diversidade, porque se a pessoa não estivesse na sala naquele momento da tomada de decisão, a decisão ia ter sido tomada numa direção errada, sabe? Então, a pessoa está ali, expor um outro ponto de vista, uma outra coisa que a gente, por limitações mesmo, dos nossos, o que a gente chama de bias, né? Os nossos vieses, muitas vezes no nosso subconsciente a gente não enxerga e a pessoa com um background totalmente diferente enxerga e traz essa tona, muda o rumo. Então, eu, graças a Deus, nunca passei por situações desconfortáveis ou preconceito, mas sei que isso acontece e acredito que a diversidade é muito importante. Eu sinto isso no meu trabalho atualmente, assim, todos os dias. É muito importante.
Tá bom, Sara, muito obrigado. A última pergunta e aí vamos encerrar, né? Agora do nosso Lucas, né? Lucas Gomes aqui do Lanfo. Algumas universidades estão oferecendo mestrado de IA e ML com foco em linguagem natural, processamento de linguagem natural. Na sua experiência, você já trabalhou com pessoas que já viveram com essa especialização? Você acha que isso seria uma grande vantagem em relação ao mestrado em inteligência artificial tradicional ou ciência de dados? Ou, em geral, as pessoas da área aprendem na prática especialidades sem problemas? Olha, eu nunca trabalhei com alguém que tivesse essa especialização diretamente, porque o time que eu trabalho hoje não tem esse contato direto com os engenheiros do Facebook propriamente dito. Mas eu sei que é uma habilidade procurada. Não tenho muita bagagem para dizer, pesando na balança, se o standard de machine learning e tudo mais que valeria a mesma coisa ou se seria melhor ir mais para essa questão de linguagem natural, mas se você se você está mirando em empresas como Facebook, como Google, que tem muito texto, né? Tem muita questão de linguagem, de interpretação, em especial redes sociais, que você tem também uma diversidade de idiomas. Eu vejo essa questão de linguagem natural e essa especialização bem forte, mas não acredito que seja assim crucial para conseguir uma vaga, sabe? Eu acho que se você tiver uma experiência forte em machine learning no geral e tiver o raciocínio para aplicar isso nos outros métodos, acredito que seja suficiente. Eu acho que a especialização, assim, esse foco pode ser para vagas até bem mais sêniores. Tá bom. Bom, muito obrigado, Sara, pela sua respostas, pelo seu tempo, né, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para ver os velhos amigos aqui no Lanfo, ver um pouquinho dos seus frutos aqui. E agradeço a todo mundo que está assistindo, né? O Lucas vai compartilhar essa apresentação no site do Lanfo e talvez no nosso canal do YouTube também. Se você tiver algumas palavras finais, fica à vontade, Sara, Herbert e Lucas também. É muito de vocês. Perfeito, muito obrigada, pessoal, por essa oportunidade. Eu me sinto realmente honrada de poder compartilhar um pouco da minha trajetória, de compartilhar do que eu tenho aprendido até aqui. E fico muito feliz de ter esse momento com vocês. Por favor, contem comigo. Meu e-mail está aí, LinkedIn está aí, Facebook e Instagram também, obviamente. Então, façam contato no que precisarem, contem comigo, inclusive para referrals, se vocês virem uma vaga, tiverem interesse, contem comigo, que eu vou ter o maior prazer de indicar. E é isso, obrigada. Obrigado. Então, um abraço a todos. Obrigado, Sara. Estamos encerrando por aqui. Obrigado, parabéns, obrigado a todos pela participação.